E aí, galera, beleza? Então agora a gente vai fazer a aula 15. A gente vai falar sobre ligação metálica e sobre retículos cristalinos. Então a primeira parte da aula é para a gente finalizar as ligações químicas. E aí quando a gente for falar de retículo cristalino, que é a segunda parte da aula, a gente vai fazer, na verdade, um apanhado geral de todas as ligações que a gente trabalhou para a gente poder comparar. Legal? Para te ajudar lá na prova. Então primeiro, galera, ó, como que você vai reconhecer uma ligação metálica? Ligação metálica e nothing else matters. Essa aí foi refinada, hein, para quem pegou a referência, certo? Ó, ligação metálica, tá certo? Metálica. Galera, quando a gente fala de ligação metálica, vai aparecer só o símbolo de metal. Então é só metal. Metal, ó. Só metal. Então pode ser que apareça o símbolo da prata, do ouro, símbolo do cobre, ferro, iron e assim vai. Então ligação metálica é só metal. Eu vou pegar aqui a prata como exemplo, certo? Imagina que a gente tem uma placa de prata. E aí nessa placa de prata, a gente vai ter vários milhares de átomos de prata. Eu vou desenhar só 9, galera, para simplificar a representação, certo? Mas vai ter vários, né? Lembra que a gente estudou algumas aulas atrás que os metais, eles têm tendência em perder elétrons. Então os metais, eles têm baixa afinidade eletrônica, têm baixa energia de ionização. Então a tendência deles é se libertar dos elétrons. Só que aqui, galera, é uma placa no qual só tem átomos metálicos. Então é um rolê onde todo mundo quer perder os elétrons. É um rolê onde ninguém quer ficar com os elétrons. Então o que acontece é como se fosse uma batata quente, né? Fazendo uma analogia assim, mecânica. Quando a gente brinca de batata quente, você tem que ficar passando lá o objeto, uma bolinha. Originalmente, acho que a brincadeira era com uma batata mesmo, que dava mais emoção, percebe? Só que a gente fica passando a bolinha e a brincadeira é ficar o menor tempo possível com o objeto nas mãos, né? E aí vai cantando a musiquinha, e aí quem parar com o objeto na mão perde. Aqui, galera, todo mundo quer perder os elétrons e ninguém quer ficar com eles. Então o que acontece é que os elétrons, eles ficam relativamente soltos no retículo metálico. Eles ficam transitando simultaneamente por todos os átomos, como se fosse uma batata quente de elétrons. Claro, galera, que você não vai escrever isso na prova, né? Que a ligação metálica é uma batata quente de elétrons, não é isso. Esses elétrons soltos, eles ficam imersos nos cátions metálicos. Então, a ligação metálica, galera, ela é caracterizada por cátions metálicos imersos num mar de elétrons. Então é muito comum a gente caracterizar a ligação metálica como o mar de elétrons. The Ocean of Electrons. The Sea of Electrons. Isso aqui são chamados elétrons livres. Ou ainda elétrons deslocalizados. Eles podem transitar pela estrutura do composto, né? Elétrons livres. Então, galera, falou de mar de elétrons, vai estar falando, né? Mar de elétrons. Falou de mar de elétrons, a gente vai pensar na ligação metálica. E nothing else matters. Agora, coração, toma cuidado, ó. Existem duas maneiras isso aqui aparece na prova. Tem prova, inclusive a FUVEST já fez isso, a gente vai fazer a questãozinha, que fala que a ligação metálica é caracterizada pelos cátions metálicos imersos num mar de elétrons. E tem prova que fala que a ligação metálica é caracterizada por átomos metálicos imersos num mar de elétrons. Então tem as duas formas de representar. Ou pensando como se fossem átomos neutros, no qual os elétrons ficam transitando entre eles a todo momento, ou pensando num mar de elétrons e o cátion metálico imerso nesse mar de elétrons. De qualquer maneira, a estrutura total é neutra, porque cada carga negativa compensa uma carga positiva. Só que os elétrons eles ficam relativamente soltos, transitando pela estrutura. Esse que é o rolê, galera. Essa ligação metálica ela é responsável por conferir as propriedades dos metais, né? Quais são as principais propriedades metálicas?
que a gente viu lá na aula de tabela periódica, mas é legal se lembrar, propriedades dos metais. Primeiro, como você sabe, galera, geralmente os metais são encontrados no estado sólido, né? Então eles são sólidos a 25 graus Celsius. Com uma exceção importante, que é o mercúrio, que é utilizado em termômetros. Lembra que o mercúrio ele é comumente encontrado em estado líquido, certo? Além de serem encontrados em estados sólidos a 25 graus Celsius, os metais eles são bons condutores de calor e eletricidade. E galera, o que explica a boa condutividade térmica e elétrica é justamente essa possibilidade de movimentação dos elétrons. Se a gente pega um metal e a gente aplica uma diferença de potencial, como se fosse um fio metálico, por exemplo, vou colocar aqui um polinho negativo e um polo positivo. Se você aplicar uma diferença de potencial, esses elétrons que a princípio estariam se movimentando de maneira desordenada, eles assumem um movimento ordenado. E é isso que vai dar origem à corrente elétrica. Percebe? Ao aplicar uma diferença de potencial, os elétrons vão migrar para o polo positivo, e aí esse movimento ordenado de elétrons seria a corrente elétrica. Então eles são bons condutores de calor e eletricidade. Além disso, os metais têm um brilho característico, que é o chamado brilho metálico. E os metais são dúcteis e maleáveis. Dúcteis e maleáveis, galera, quer dizer que a gente consegue pegar os metais e transformar em fios, eles são dúcteis, né? E a gente consegue pegar os metais e deixar eles chapados, transformar em lâminas muito finas. Então eles são maleáveis. Eles podem ser transformados em chapas metálicas. Então você pode pegar um metal e deixar ele chapado, certo? Professor, eu acho que eu sou um metal, né? Não, não é isso, certo? É uma chapa afinadinha. Beleza, galera? Essas são as características. E aí, isso aqui, a ligação metálica, ela dá origem ao que a gente chama a um retículo cristalino ou retículo metálico. Retículo, galera, cristalino, é um nome genérico dado a uma estrutura organizada. Então, como os átomos metálicos se organizam na placa do metal, a gente fala que é um retículo cristalino metálico, um retículo organizado metálico ou simplesmente retículo metálico. Agora, existem outros retículos que a gente precisa comparar. Há algumas aulas atrás, a gente estudou a ligação iônica. E aí, galera, a gente viu que a ligação iônica era aquela ligação formada entre íons. Que é quando tem um cátion, que é o íon positivo, e além do cátion tem o ânion, que é o íon negativo. Lembra que a ligação iônica, ela vinha da atração eletrostática entre um cátion e um ânion. Como que ocorria mesmo? É quando a gente tinha um metal, e esse metal ele se ligava a um ametal. Percebe? Na ligação metálica, galera, é só metal. Aqui na ligação iônica, é metal com ametal. O metal, se você faz a distribuição eletrônica, ele apresenta 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Enquanto o ametal, ele apresenta 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Lembra que a ligação iônica ocorre por meio da transferência de elétrons do metal para o ametal. O metal perde elétrons, vai dar origem ao íon positivo, que é o chamado cátion. E o ametal que recebe elétrons vai dar origem ao íon negativo, que é chamado ânion. E aí a ligação iônica, ela vai ser caracterizada pela atração eletrostática, pela atração de natureza elétrica que ocorre entre o cátion e o ânion. Atração eletrostática. E aí a gente vai ter o que a gente chama de composto iônico,
ou fórmula iônica. Ó, composto iônico ou fórmula iônica. Lembrando, galera, que eu falei para vocês lá na primeira aula de ligação covalente, qualquer coisa pega lá o vídeo para assistir de novo, que... Mentira, falei para vocês na aula de ligação iônica, né? Qualquer coisa pega lá o vídeo para ver de novo, que ligação iônica não pode ser chamado de molécula. Composto iônico não é chamado de molécula. Para a gente ter uma molécula, o tipo de ligação entre os átomos vai ser uma ligação covalente. E não só isso, porque lembra que na última aula a gente viu, e agora vamos retomar, que a ligação covalente ela pode dar origem a compostos moleculares ou a compostos covalentes, que são os retículos covalentes. Legal? Agora, quando a gente tem o composto iônico, galera, existem algumas características gerais dos compostos iônicos que a gente precisa até retomar. Características, não sei mais escrever, galera. Características gerais, né? Os compostos iônicos, eles apresentam alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Os metais, galera, como eles são encontrados no estado sólido a 25 graus Celsius, metal também costuma apresentar alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Com algumas exceções. O gálio, ele é um metal que, ao ser colocado na palma da mão, ele derrete. O mercúrio, ele é encontrado no estado líquido. Mas, em geral, metal apresenta alta temperatura de fusão e de ebulição. Os compostos iônicos também. Então, os compostos iônicos também são encontrados no estado sólido, a 25 graus Celsius. Só que aí, eles formam o que a gente chama de retículo cristalino iônico, que é diferente do retículo cristalino metálico ou retículo metálico. O retículo iônico, ele é um aglomerado de cátions e ânions. Então vai ter ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Cátion, ânion, cátion, ânion, cátion. Aí ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. E essa estrutura ela se propaga no espaço tridimensional. Então, cuidado, ó. Na ligação metálica, a gente tem os cátions metálicos ou os átomos metálicos imersos num mar de elétrons. A parte negativa aqui não é o ânion, percebe? É o elétron. Enquanto no composto iônico, a gente tem um aglomerado de cátions e ânions, bolinhas positivas e bolinhas negativas, né? O elétron não é uma bolinha, percebe? Nem sempre o composto iônico é solúvel na água. Mas o melhor solvente para o composto iônico é a água. Quer dizer que nem sempre o composto iônico vai dissolver em água, mas se ele dissolver em alguma coisa, vai dissolver em água, né? E metal, galera? Pra gente fazer a comparação. Você acha que metal é muito solúvel em água? Pensa, quando chove, você corre para tirar o portão de casa? Sai carregando ele assim? Não, percebe? Quando chove, você tira o carro da rua? A água vai dissolver o carro? Não. Dá pra gente dissolver metal? Lógico que dá. Mas a gente geralmente dissolve metais ou com soluções ácidas muito concentradas ou com soluções básicas muito concentradas. Vocês vão estudar isso ainda em reatividade. Mas o metal, a princípio, ele não é solúvel na água. Beleza? Enquanto o composto iônico, o melhor solvente, se dissolver, o melhor solvente vai ser água. E lembra, galera, que os compostos iônicos, eles apresentam condutibilidade elétrica em duas situações, né? Ou dissolvidos em água, dissociados, ou fundidos, que é derretido. Mas composto iônico no estado sólido não conduz. Lembra que quando o composto iônico está dissolvido ou fundido, ele vai apresentar íons livres. Ele vai apresentar o que a gente chama de
mobilidade iônica. Então, galera, nos metais, quem transporta a carga nos metais são os elétrons. Então, os metais, eles apresentam condutividade no estado sólido e no estado líquido, devido à ligação metálica. A gente só não fala de condutividade no estado gasoso para os metais, porque no estado gasoso, os átomos estão tão afastados que nem tem mais a ligação metálica para ter a condutividade, para poder conduzir. Agora, quando que o composto iônico vai conduzir? Ou quando a gente pega ele, né, e coloca em água, e vai dissociar Na+ e Cl-. Aqui, galera, ó, NaCl, Na+ e Cl-, aquoso. E aí esses íons livres vão transportar carga. Ou quando ele está fundido, derretido, né, NaCl sólido, vai aquecer. Vai dar Na+ líquido, mais Cl- líquido. Então, Na+, Cl- líquido. Então, quando apresenta mobilidade iônica, quando apresenta íons livres, que vai conduzir. No estado sólido, os íons ficam presos no retículo cristalino, não apresentam mobilidade. Então, no estado sólido, o composto iônico não conduz. Agora, galera, quando a gente fala da ligação covalente, aí nesse caso, a ligação covalente ela pode dar origem a dois tipos de compostos, né? Que a gente discutiu na aula passada um pouquinho. Pode dar origem aos compostos moleculares, que, se estiverem no estado sólido, dão origem a retículos moleculares. Por exemplo, gás carbônico no estado sólido é gelo seco, é um retículo molecular. Água no estado sólido é o gelo comum, é um retículo molecular. O açúcar, C6H12O6, no estado sólido, é um retículo molecular. Então, as moléculas elas ficam próximas entre si e elas interagem entre si por interações intermoleculares, que a gente vai estudar, que são atrações de natureza elétrica. Existe interação do tipo dipolo induzido, que é entre moléculas apolares, dipolo permanente, que é entre moléculas polares, ou até mesmo a ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte, que a gente vai ver ainda. Esses compostos moleculares, quando comparados a compostos metálicos e a compostos iônicos, eles tendem a apresentar menor temperatura de fusão e menor temperatura de ebulição. E não apresentam condutividade térmica ou elétrica, né? Geralmente são bons isolantes, beleza? Agora, a ligação covalente também pode dar origem ao que a gente chama de composto covalente. E aí, o composto covalente, moçada, é o que a gente chama também de retículo covalente. Então, tem retículo metálico, tem retículo iônico e tem o retículo covalente. Quais são os retículos covalentes que você precisa lembrar? Aqueles que eu comentei na última aula. Grafite, diamante e sílica, que é o SiO2, né? N vezes. Vou pôr só assim, SiO2 N vezes. Lembra, galera, que o grafite, vou dar uma apertadinha aqui, tá? O grafite, ele é formado por uma rede hexagonal de átomos de carbono. Então, são folhas hexagonais de átomo de carbono. Isso aqui se propaga no espaço, né? O diamante, galera, é composto por uma rede cristalina tetraédrica de átomos de carbono. Tetraédrio é aquela pirâmide de base triangular. E a estrutura se propaga no espaço, né?
E assim vai. E a sílica, que cai bastante em prova, tá aqui já, também é uma rede tetraédrica de átomos. Só que é de silício e oxigênio, lembra? Que também se propaga no espaço. E assim vai, né? Então, saca só, galera. Quando a gente vai promover uma mudança de estado físico nos compostos moleculares, você aquece um pouco e aí uma molécula se separa da outra. A estrutura da molécula continua intacta, mas uma molécula se separa da outra, né? Agora, quando você vai promover uma mudança de estado físico nos compostos covalentes, no retículo covalente, você teria que quebrar a ligação química propriamente dita. Você teria que quebrar a ligação covalente. Então aqui é muito mais difícil fazer essa quebra. Você precisa de muito mais energia. Percebe? Uma coisa é fazer a água mudar de estado físico, outra coisa é fazer o grafite mudar de estado físico. Uma coisa é fazer o gelo seco ir para o estado gasoso, outra coisa é fazer o diamante mudar de estado físico, ou areia, né? Você tem que aquecer muito para você derreter a sílica para formar o vidro. Então, compostos covalentes, quando comparados com os compostos moleculares, também tendem a apresentar, vou pôr aqui, galera, alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. É mais difícil você alterar a estrutura de um composto covalente do que promover a mudança de estado físico no composto molecular. Então, galera, essas são as características gerais dos três tipos de compostos, dos três tipos de retículo. Então, ó, falou de ligação metálica, a gente vai pensar no mar de elétrons. Cátions metálicos ou átomos metálicos sendo circundados pelos elétrons livres. Característica: sólidos a 25 graus Celsius, bons condutores de calor e eletricidade devido à mobilidade dos elétrons, brilho característico, dúcteis maleáveis. Quando a gente fala de composto iônico, o composto iônico é formado por um cátion e por um ânion. Exemplos de compostos iônicos, né? NaCl, Na+, Cl-, cal virgem, Ca2+, O2-, cloreto de magnésio, MgCl2, Mg2+, Cl-, percebe? Um cátion e um ânion, um cátion e um ânion, um cátion e um ânion. Alta temperatura de fusão e de ebulição, sólidos a 25 graus Celsius, retículo cristalino iônico, quando dissolvem alguma coisa na água e apresenta condutibilidade elétrica, dissolvidos ou fundidos. E a ligação covalente, galera, pode dar origem a compostos moleculares ou a compostos covalentes. Lembrando que o composto molecular, a entidade ela é discreta, né? Ela é pequenininha. Tipo CO2 ou água. A gente sabe onde começa e onde termina. Enquanto o composto covalente é uma estrutura catenada que se propaga no espaço por meio de ligações covalentes. Legal? Galera, vou dar um tempinho para você dá um pause no vídeo. E aí você tenta fazer as questões de 1 a 4 aí do material. E aí na volta a gente vai corrigir. Beleza? Vou até fazer uma pose aqui para você de novo. Com o apagador agora na mão. Então, saca só, moçada. Vamos lá. 1. Ó, vou fazer os comentários das questões, certo? Você vê que é divertido. Ó, 1. A grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são características. Considere as informações abaixo que justificam de forma adequada propriedades típicas dos metais com base no modelo de mar de elétrons. Viu, galera? Grifa aí, ó, modelo do mar de elétrons. Então, falou do mar de elétrons, está falando da ligação metálica. 1. Metais apresentam, em geral, elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo cristalino metálico? Sim, né? Se apresentar alta temperatura de fusão e de ebulição, é porque o retículo cristalino metálico vai ser estável
E aí você tem que aquecer bastante para poder derreter ele, né? Para você poder afastar os átomos. Então, a 1 é verdade. 2. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos, possibilitando que eles capturem os elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo. Meu, percebe? Não tem nada a ver, né? A boa condutibilidade térmica e elétrica não vem da vibração dos íons, vem da mobilidade dos elétrons, beleza? O cátion não vai capturar o elétron. É justamente essa mobilidade eletrônica que permite a boa condutibilidade térmica e elétrica. Então a 2 é falsa, não é verdade, é mentira. 3. A boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres? Sim. Se você pensar só na placa metálica, os elétrons estariam se movimentando de maneira desordenada. Ao aplicar uma diferença de potencial, uma DDP, os elétrons passam a se movimentar de maneira ordenada, configurando o que a gente chama de corrente elétrica. Então, galera, são corretas as afirmativas 1 e 3, o que dá a alternativa D. Beleza. 2, ó, FUVEST. Essa questão aí, galera, que está no material da FUVEST, ela já apareceu de diversas maneiras. Ou a FUVEST dá a descrição de cada tipo de composto e pede para você identificar, ou ela representa os modelos da ligação metálica por meio de um desenho do composto iônico e dos compostos moleculares, né? Então já caiu de diversas maneiras, ou descrevendo ou representando. Então tem que saber fazer esse tipo de questão. Na sua tarefa vai ter uma da representação para você ver. Ó, existem vários modelos para explicar as diferentes propriedades das substâncias químicas em termos de suas estruturas submicroscópicas. Considere os seguintes modelos. Moléculas se movendo livremente. Está falando de molécula, ligação covalente. Íons positivos imersos em um mar de elétrons. Falou de mar de elétrons, só pode ser ligação metálica. Íons positivos e negativos formando uma grande rede cristalina tridimensional. Íons positivos e negativos formando uma grande rede cristalina tridimensional. Aí só pode ser ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta substâncias que exemplificam respectivamente cada um desses modelos. Se você olhar a tabelinha aí, galera, as moléculas elas estão representadas ou por água, ou por gás nitrogênio, ou por gás metano. Beleza, pode ser a água, pode ser nitrogênio, pode ser metano. Tudo isso é molécula, né? Então a gente não consegue eliminar pela primeira coluna. Agora, a segunda coluna. Íons positivos imersos num mar de elétrons. Aí, de todos os apresentados, só pode ser o ferro. Porque o ferro é um metal. Então a gente ficaria entre A e D. E na 3, ele fala íons positivos e negativos, formando uma grande rede cristalina tridimensional. Então, galera, só pode ser ligação iônica, e aí tem que ser o cloreto de sódio aí, percebe? Por isso, a única alternativa que relacionar as 3 corretamente seria a alternativa A, de aprovação. Legal, né? Agora 3, galera, FUVEST, ó. Quando começaram a ser produzidos em larga escala, em meados do século XX, objetos de plástico eram considerados substitutos de qualidade inferior para objetos feitos de outros materiais. Com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas eram feitas de folhas de Flandres, uma liga metálica. Galera, uma liga metálica, vocês viram no setor B? É uma associação entre dois metais ou entre um metal e algum outro elemento. Por exemplo, folha de Flandres é uma liga metálica entre ferro e estanho.
Aço é uma liga metálica entre ferro e carbono. Latão é uma liga metálica entre cobre e zinco. Bronze é uma liga metálica entre cobre e estanho. Não precisa decorar, certo? Mas tem que saber que as ligas metálicas podem envolver diferentes metais ou até elementos não metálicos juntos com metais. Então, com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas eram feitas de folha de Flandres, uma liga metálica, mas hoje também são feitas de louça ou de plástico. Esses materiais podem apresentar vantagens e desvantagens para a sua utilização em canecas, como as listadas a seguir. 1. Ter boa resistência a impactos, mas não pode ser levado diretamente ao fogo. Isso seria o plástico, né, galera? Porque se levar o plástico no fogo, ele derrete. 2. Pode ser levado diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. Quem está sujeito à corrosão são os metais. 3. Apresentar pouca reatividade química, mas ter pouca resistência a impactos. Quem tem pouca resistência a impactos é louça, né? Você pega um prato de louça, joga no chão, ele quebra. Então a melhor alternativa aí, galera, vai ser a alternativa E. Plástico, metal e louça. 3E. Legal? E questão 4, galera. Ó. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta 4 tipos de substâncias sólidas e a da direita 5 exemplos dessas substâncias. Ou seja, vai ter que associar aí, né? Associe adequadamente todos os itens da coluna da direita aos respectivos itens da coluna da esquerda. Galera, para a gente não ficar vendo a associação de números só, eu vou colocar aqui na lousa e aí você vai fazendo a associação numérica aí, né? Então, primeiro, galera, fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio, NaF. Então, fluoreto de sódio, metal com ametal, seria um composto iônico. Sílica. Sílica, como eu já deixei na lousa, é um composto covalente. Glicose. Glicose, como eu já deixei na lousa, é um composto molecular. Cromo. Cromo é um metal, né? Estaria aqui junto com ferro. Cromo é metal. E grafite. Grafite, novamente, é um composto covalente ou um retículo covalente. Então, se você, fizer a associação aí, vai dar a alternativa C. Então, galera, espero que tenha te ajudado. Você vai ver que essa tarefa ela é focada em diferenciar compostos metálicos, compostos iônicos e moleculares. Então, antes de fazer a tarefa, dá uma boa repassada aí no seu resumo e manda pau. Até a próxima, galera. Valeu!